Queridos, nós também estamos chegando nessa reta final da nossa temporada, na nossa última temporada, a 5ª temporada, Paixão e Glória, da série 4 Olhares. Nós já estamos preparando a próxima série, será no livro de Atos, e estaremos acompanhando toda a descrição de Lucas no livro de Atos, de como a igreja se desenvolveu depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas ainda temos alguns episódios aqui, e hoje é o nosso episódio de número 8 da série 4 Olhares, na sua última temporada, Paixão e Glória. Nós vamos falar sobre os julgamentos do Redentor. E você vai entender porque eu estou usando a palavra no plural, os julgamentos, e não o julgamento do Redentor. Para isso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 18, onde nós vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Tanto você que está aqui, como você que está nos acompanhando nos canais oficiais da IP Tambaú, no YouTube, no Facebook, e também com o nosso irmão Rafael nos ajudando ali na transmissão no Instagram do nosso perfil parceiro, que é o CS Lewis BR. Então você que está no Instagram, no YouTube, no Facebook, pode abrir também a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso de número 12. 18, 12. Ainda bem que vocês estão sentados, porque a leitura vai ser longa, nós não vamos ler em pé. Mas você que está aí em casa, abra, porque eu preciso ler esse texto inteiro para que você compreenda. É dos 4 olhares o mais detalhista, é dos 4 olhares aquele que coloca mais detalhes que os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, não colocam, e, portanto, eu escolhi para que você possa ter uma visão geral. Então, abra aí João capítulo 18, eu não tenho problema de fazer um sermão menor do que eu vou falar, desde que a palavra tenha mais tempo na leitura, porque ela é que importa realmente. Diz assim a palavra de Deus. Nós estamos começando o momento em que Jesus, tendo sido preso naquela noite da quarta para a quinta-feira, ele a partir dali, preso e julgado. João capítulo 18, verso 12. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Continua a palavra. Ora, Caifás era quem havia declarado antes aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Isso ele se refere a um fato anterior, quando Caifás afirmou essa coisa, que acabou profetizando a morte de Jesus. Simão Pedro e outro discípulo, que provavelmente é o autor desse evangelho, João, seguiam a Jesus, e sendo este discípulo, João, conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio onde Jesus estava. Pedro, porém, ficou do lado de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, ele evita dizer o próprio nome, talvez por modéstia, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali naquele pátio, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. E Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote, do lado de dentro da casa, interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada eu disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse.
Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal que eu falei. Mas se eu falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, que era o sumo sacerdote, seu genro, naquele ano. Lá estava Simão Pedro, e agora a narrativa volta para o pátio. Lá estava Simão Pedro aquentando-se, junto àqueles guardas que ali estavam. E lhe perguntaram: és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse: eu não sou. Depois um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a ovelha, que tinha por nome Malco, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? E de novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Os outros evangelistas dizem que, nesse período, Pedro jurou, dizendo que eu seja castigado, ou alguma coisa parecida com essa, se eu estiver mentindo. E ele nega Jesus, como Jesus havia predito, e os outros evangelistas registram que então Pedro, lembrando das palavras de Jesus, saiu dali e chorou amargamente. Depois levaram Jesus da casa, a cena volta agora para Jesus, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, o lugar que era o lugar da guarnição romana em Jerusalém, onde também o governador de Jerusalém, o governador da Judéia, chamado Pôncio Pilatos, ficava. E era cedo de manhã, ainda da quinta-feira. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa, porque era um lugar romano e judeus não podiam entrar no lugar romano, e depois, menos de 7 dias depois, celebrar a Páscoa a partir das 6 horas da noite. Então Pilatos foi quem saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o então vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. E de fato não eram, só os romanos, e particularmente o governador é que tinha esse poder. Mas ao falar isso, diz o texto, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e então lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti essa mesma pergunta, vem de ti mesmo esta pergunta, ou a ti disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura eu sou judeu? É a tua própria gente, os teus principais sacerdotes que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isto nasci, para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Mas é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, não, este não, mas Barrabás. E o texto diz que Barrabás era salteador. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e então disse-lhe Pilatos: eis o homem.
E ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. É a terceira vez que Pilatos diz isso. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando-o a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhes deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, que no hebraico é Gabatá, e era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. E então Pilatos o entregou para ser crucificado. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento e pedir a Deus a sua bênção, para que possamos ouvir a voz do Senhor na pregação da palavra de Deus. Ó Deus amado e querido Pai, diante do Senhor nós nos prostramos agora, novamente, ó Deus, impactados pela narrativa da Tua palavra, que nos descreve como o Teu Filho, de modo inocente, completamente inocente, foi injustamente condenado à morte. Como aqueles homens, ó Deus, movidos por inveja, por ambição, despeito e principalmente pela injustiça de não se submeterem à verdade, acusaram-no. E como aquele outro homem, de modo omisso, não foi capaz de inocentá-lo, embora tivesse o poder de fazê-lo. No entanto, Pai, nada disso nós lamentamos, embora olhemos para o sacrifício do nosso Senhor e sejamos de coração, ó Deus, tocados por tão grande expressão de amor e abnegação. Sabemos que nada disso ocorreu sem o Teu propósito, que comandava todas as forças, todas as vozes, todos os gestos, todas as palavras que aconteceram ali. Eles aparentemente fizeram a vontade deles, mas Tu realizaste o Teu propósito. E por isso, diante de Ti, nós oramos que esta verdade possa ser novamente ministrada ao nosso coração nesta manhã, de tal maneira que possamos compreender as implicações, os detalhes, e de como o Senhor cumpre o Teu propósito na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala ao nosso coração, para que não tenhamos, ó Deus, apenas como uma narrativa histórica, mas como a maior expressão do amor de Deus, no julgamento mais injusto que a história já conheceu. É assim que nós oramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nesses tempos nós temos sido apresentados a uma expressão chamada segurança jurídica. Há juristas aqui, então eu não vou tentar falar daquilo que eu não domino. Mas pesquisando um pouco, eu descobri que o princípio da segurança jurídica que nós ouvimos falar quando decisões meio confusas são tomadas por autoridades judiciais, é também conhecido como o princípio da confiança legítima, ou da proteção da confiança.
é um dos subprincípios básicos daquilo que se chama de Estado de Direito, quando o direito, a justiça, a lei reina e não a vontade das pessoas de maneira caótica. Em todo sistema constitucional como é o nosso, é um dos princípios de direito mais importantes. Ele tem por objetivo estabelecer um mínimo de estabilidade daquelas relações sociais e jurídicas que já foram consolidadas e consignadas pelas leis. É uma evolução do direito ao longo da história e um princípio que tem diversas aplicações, como, por exemplo, o direito ou a proteção ao direito adquirido, de modo que aquilo que você tem direito e lhe foi adquirido e lhe foi garantido não possa ser tirado, que garante o ato jurídico perfeito, tanto do ponto de vista formal como do ponto de vista material e também conceitual, e a coisa julgada dentro do devido processo legal. Na nossa Constituição Federal de 1988, o inciso 55 define que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados 3 direitos: o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Certamente o julgamento de Jesus não obedeceu a nenhum desses princípios e acabou estabelecendo um certo caos jurídico, porque a história mostra que nos dias ou semanas ou meses e anos posteriores, essa própria corte judaica e também o governador romano teve que julgar casos semelhantes ao de Jesus, e de maneira muito clara, pela história, se demonstra que eles não conseguiram assegurar isso que nós chamamos de segurança jurídica. O julgamento de Jesus, ou os julgamentos de Jesus, têm sido escrutinados por juristas antigos e juristas modernos, especialistas tanto no direito judaico como no direito romano, e tem sido demonstrado inúmeras falhas processuais, falta de isenção, motivações que passavam longe do objetivo de se buscar a verdadeira justiça. Há julgadores aqui que deveriam se declarar suspeitos e não o fazem. E nesse episódio, que é o mais importante da história, tudo isso fez com que homens descumprissem esses princípios que já estavam presentes anos antes no direito romano e no direito judaico, e acabaram por condenar o inocente dos crimes a ele imputados. Porém, mais importante do que tudo isso, como eu orei, por meio dessa inominável injustiça, Deus acabou por cumprir o seu propósito redentivo. Os 4 evangelhos, ou os 4 olhares, como nós estamos chamando, contam mais ou menos na mesma sequência, com um ou outro detalhe diferente, tudo aquilo que aconteceu naqueles dias, embora é possível que alguns outros aspectos não tenham sido registrados. Essa maneira de olhar de 4 perspectivas diferentes acaba enriquecendo a nossa compreensão e nos dando uma amplitude maior para olhar o que aconteceu. O julgamento de Jesus é claramente o julgamento de um homem inocente, independentemente do aspecto espiritual de estar cumprindo o propósito de Deus. Ele é condenado à morte de maneira injusta, mas, na verdade, como nós iremos ver, os verdadeiros condenados nessa história não passam ao largo de ser Jesus. São os acusadores e os julgadores que o condenaram à morte. A evidência dos fatos e a história posterior coloca no lixo da história homens como Pilatos, Anás e Caifás. Aqueles soldados romanos e aqueles judeus da assembleia maior daquela nação, chamada Sinédrio, os principais sacerdotes, anciãos e líderes do povo, escribas da lei. E coloca Jesus, por meio desse julgamento injusto, e mais do que tudo, por meio do seu propósito redentivo, como aquele que divide a história entre antes e depois dele. Portanto, a história mostra que de um julgamento injusto, quem foi condenado, na verdade, foi absolvido pela história, e quem julgou e acusou, na verdade, foi condenado pela história.
Vocês estão me ouvindo falar de julgamentos de Jesus e não de julgamento de Jesus, como normalmente as pessoas falam. É porque, como ficou claro, ele foi julgado por judeus e pelos romanos. Curiosamente, duas das culturas que passaram para a história como as maiores defensoras da justiça no mundo antigo. A lei de Moisés é a lei mais avançada da sua época, superando em estatutos jurídicos até o famoso Código de Hammurabi. E o direito romano ainda hoje é base para todo o direito ocidental. E apesar disso, romanos e judeus entram num conluio por meio dos seus representantes para julgar de maneira injusta e condenar de maneira injusta a Jesus Cristo. Quando nós olhamos os relatos dos 4 olhares, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que os 2 julgamentos, o julgamento judaico e o julgamento romano, ocorre em 3 etapas cada um deles. No Evangelho de João, que eu propositadamente li como uma das narrativas, alguns desses lugares não são citados, estão no livro de Marcos, Mateus e Lucas. Mas é o único que descreve que antes de Jesus ser julgado pelo sumo sacerdote, que era o titular do sacerdócio na época, chamado Caifás, ele se apresentou primeiro a Anás, um verdadeiro déspota nepotista, que durante a sua vida não apenas foi sumo sacerdote, mas colocou nada mais, nada menos do que 6 parentes diretos, dos quais 4 eram seus filhos no alto sacerdócio. E que se tornaram um homem violento, rico, explorando justamente aquele comércio do templo que Jesus, com um azarrogue, expulsou da esplanada do templo de Jerusalém. Esse era o homem isento que se apresenta, a quem se apresenta pela primeira vez Jesus. Esse julgamento judaico, que ocorre primeiro do que o julgamento romano, ocorre em 3 lugares diferentes. Na quinta-feira, lembra, Jesus foi preso na noite da quarta para a quinta-feira no Getsêmani, como eu falei domingo passado. Quando ele é preso, à noite ainda, ele é levado diante de Anás, que tinha sido o sumo sacerdote anterior, mas que era, na verdade, a eminência parda ali daquele lugar, que dominava sobre o seu genro Caifás, como eu falei, um déspota tirano e que havia enriquecido pela religião, e só depois ele é levado diante de Caifás. Essa audiência diante de Anás, que nós acabamos de ler, é registrada exclusivamente por João. Mateus, Marcos e Lucas não contam esta parte do julgamento de Jesus. Ainda na quinta-feira, durante o dia, Jesus sai da casa de Anás, um lugar irregular, ilegal, à noite, contrário a todas as normas do direito romano e do direito judaico, onde ele começou a ser interrogado, e como vocês viram, debaixo de castigos físicos ou do que chamaríamos hoje de tortura. Jesus é então levado perante o sinédrio, que era dirigido naquela época por Caifás. Eu já expliquei aqui que o sinédrio naquela época, apesar daquela região estar sob domínio romano, era a mais alta corte de Israel. Julgava questões religiosas e questões legais da lei judaica. E só não tinha poder de matar, porque isto, segundo o direito romano, era prerrogativa de César, ou de quem ele dava procuração, sendo Pôncio Pilatos o governador com procuração para isso na Judéia. Nessa segunda audiência, ainda na quinta-feira, durante o dia, a primeira foi à noite, Jesus se apresenta diante de Caifás, que tenta levá-lo a uma autoincriminação, como nós vamos ver daqui a pouco. Isso ocorre no interior da sua casa. Novamente, uma sessão ilegal, fora da corte, possivelmente, para que Jesus não tivesse o direito à defesa. Um terceiro momento acontece na sessão matinal da própria sexta-feira, quando Jesus seria crucificado, aí sim, diante do sinédrio. O julgamento romano, por sua vez, também ocorre em 3 partes. Primeiramente, perante Pilatos,
Depois, perante Herodes Antipas, um dos 4 filhos de Herodes o Grande, que já havia morrido e que tinha sido o Herodes do nascimento de Jesus, aquele que mandou matar crianças de 2 anos para baixo. Agora Herodes Antipas era o governador, o rei, entre outras palavras, da parte de Herodes o Grande, o seu pai, para a região da Judéia, Traconites e Decápolis. Essa parte do julgamento perante Herodes é narrada apenas por Lucas. E lá o texto diz que o que Pilatos quis fazer depois da primeira audiência, quando Jesus se apresenta a ele e o manda para Herodes, era porque Herodes e Pilatos eram 2 inimigos. É bom vocês compreenderem, Pilatos representava o Império Romano, era aquele que veio de fora, quando os romanos dominaram depois dos gregos a região de Israel. Enquanto que Herodes era aqueles famosos descendentes dos reis idumeus, que dominaram sobre Israel durante um tempo. Portanto, naquele momento, com muita confusão jurídica, você tem um tribunal judaico, um tribunal romano dirigido pelo procurador, governador de Roma, e a interferência de um rei, que não era rei, mas que de fato dominava sobre aquele povo que era Herodes. Não como o grande Herodes, mas como um dos seus filhos, Herodes Antipas. O texto de Lucas diz que quando Pilatos manda Jesus para Herodes, Herodes diz que havia muito tempo que gostaria de conhecer Jesus, mas Jesus não se pronuncia. É o único julgamento em que Jesus não fala nada. A única sessão do julgamento romano em que Jesus não fala nada. E muitos comentaristas dizem que ele não fala nada, porque como rei dos judeus, ele não tinha satisfação e não iria se submeter ao julgamento de um rei ilegítimo, que era Herodes Antipas. Depois ele volta para Pilatos, quando ocorre todas essas narrativas, e por 4 vezes Pôncio Pilatos teve a oportunidade de salvar a vida de Jesus e reconheceu diante da turba, da multidão, que não havia crime nenhum que ele pudesse ser acusado, e ele, de maneira omissa, com o gesto que ficou para a história de lavar as mãos e ser omisso, acabou por condenar Jesus. Então perceba que tudo isso acontece na madrugada da 4ª para a 5ª-feira, durante todo o dia da 5ª-feira e na manhã da 6ª-feira. Como nós vamos ver à noite, Jesus é crucificado por volta do meio-dia dessa 6ª-feira. O seu corpo é retirado até às 6 horas, porque começaria a Páscoa, e ele não poderia ficar exposto na Páscoa. Mas até o meio-dia, o próximo disso, esse julgamento de um caso muito complexo, por 2 cortes diferentes, por 2 jurisprudências e sistemas legais diferentes, demora apenas 24 horas. Essa, inclusive, é uma das razões porque muitos dizem que esse julgamento foi historicamente, juridicamente, completamente ilegal, inclusive porque no direito romano, a prolatação da sentença, depois da condenação, ficar provado que aquele sujeito é culpado de determinado crime, não podia ser feito no mesmo dia, justamente para dar ao juiz aquela frieza de analisar o crime cometido e as provas e estabelecer, formando o seu juízo de valor, que sentença aquela pessoa deveria cumprir. Algo que inclusive hoje acontece em grande parte dos sistemas jurídicos mundiais, em que você é condenado, mas a sentença definitiva só vem a ser prolatada depois, quando há dosimetria da pena e todas as atenuantes e agravantes são levadas em conta. O que nós descobrimos nesse julgamento de Jesus é que, como eu falei, essa história dos julgamentos de Jesus demonstra que quem foi julgado, na verdade, além de ser inocente e ter sido condenado injustamente, na verdade, pela história, foi colocado na posição muito mais superior daqueles que acusaram e julgaram. Quem são os grandes personagens dessa narrativa? Inclusive um que não se encontra no Evangelho de João, o seu nome nesse momento, mas nos outros 3. Primeiramente, Pedro e Judas. Pedro e Judas são 2 histórias secundárias que vão sendo contadas enquanto a história principal de Jesus
é narrada. Não nesse texto, mas no texto de Lucas, é dito que Judas, depois da prisão de Jesus, tomado por remorso, volta àqueles principais sacerdotes com as suas 30 moedas de prata e tenta devolver. A Bíblia registra claramente que o que Judas tinha no coração não era arrependimento, era remorso. E a diferença de arrependimento e de remorso é muito parecida com a diferença entre vergonha e culpa. É muito diferente daquela diferença entre você ter consciência de que é culpado e não procurar uma justiça própria, se punindo ou arranjando desculpas de outros, e você reconhecer a culpa e solicitar a graça e o favor de Deus. Para fazer um contraste, você encontra Judas traindo, Pedro negando. Certamente crimes diferentes na gravidade, pecados diferentes na gravidade, mas ambos uma traição ao Senhor, seja pela negação, seja pela entrega de Jesus aos seus acusadores. Mas você vai perceber com o passar do tempo, quando você analisa a história de Pedro e a história de Judas, que justamente porque Judas foi tomado pelo remorso e tentou desfazer o ato que não era mais possível de ser desfeito, quando aqueles homens jogam as 30 moedas aos seus pés e depois utilizam aquelas 30 moedas para comprar um cemitério para visitantes ou forasteiros não judeus que morressem em Jerusalém, porque nem isso eles poderiam usar aquela moeda para comprar alguma coisa ou usar no templo, porque, como eles mesmos disseram, era moeda de sangue, era dinheiro de sangue. Judas sai da presença do sinédrio, procura um lugar e se enforca num ato de autopunição típico da justiça própria. E por que típico da justiça própria? Porque tenta consertar o erro com a sua própria ação. Frequentemente, pessoas que são tomadas pelo remorso e não pela culpa e arrependimento, tentam transferir culpa para outros, ou então punir a própria culpa, não se perdoando nunca e não permitindo ser perdoadas por Deus. E foi isso que aconteceu com Judas. Ele se suicida, enforcando-se, e se torna um homem que passa para a história como o traidor do Salvador. Por outro lado, quando você olha Pedro, você vê Pedro negando Jesus diante das criadas da casa do sumo sacerdote, blasfemando e amaldiçoando a si mesmo, dizendo que caísse sobre ele, que Deus o castigasse, ou algo parecido. Esse é o significado do termo, quando ele diz que Judas jurou contra si mesmo. Mas ele se arrepende em algum momento no futuro, quando Jesus já ressuscitado, vai na direção dele, no mar da Galileia, e pergunta: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Pedro responde, e naquela ocasião Pedro é restaurado. A diferença, portanto, de Pedro e de Judas não está nem tanto na diferença do pecado, mas na atitude diante do pecado. E é curioso que é o julgamento de Jesus que salienta essas duas atitudes diferentes, que nós podemos ser tentados a tomar de um lado ou do outro, quando nós também cometemos os nossos pecados diante de Deus. De nos penitenciarmos, nos punirmos, não nos perdoarmos, ou transferirmos a culpa para outro para ter que lidar com a vergonha de não ter que admitir diante de Deus, diante dos outros, que pecamos. Essa é a atitude de Judas. Não há salvação nem redenção para quem age assim. Porque se é verdade que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, também é verdade que aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Judas preferiu se punir do que receber a graça de Deus. Por outro lado, Pedro, que também cometeu esse crime, esse pecado inominável diante de Deus, quando é confrontado na sua culpa por Jesus Cristo, é restaurado e se torna um dos principais apóstolos, aquele homem que domina a história em Atos, do capítulo 1 até o capítulo 8, como nós veremos, ou até o capítulo 10, para ser mais exato. É curioso que justamente o julgamento de Jesus, enquanto conta essas histórias paralelas, enquanto está narrando o veio principal da narrativa, acaba salientando essas duas narrativas. No julgamento de Jesus, nós também aprendemos a não ser como Judas, a ser como Pedro, quando nós pecamos diante de Deus.
Essa história principal também salienta o papel dos julgadores e dos condenadores de Jesus. O Sinédrio tinha a lei de Moisés diante dos seus olhos. Parte do Sinédrio, formado por judeus, fariseus e saduceus, eram escribas da lei. Aqueles homens que transcreviam a lei, as cópias da lei, para serem lidas nas sinagogas. E que eram tão rígidos, que faziam um trabalho tão meticuloso, que eles não podiam fazer uma cópia sozinhos. Havia sempre duas pessoas que copiavam a mesma escritura e um terceiro que fazia a revisão. E como nós aprendemos, quando eventualmente um erro de caligrafia ou um erro de letra mesmo era tomado, uma palavra era omitida, aquela cópia inteira, pouco importava se tinha 6, 7 metros daquele papiro ou daquele pergaminho, era inutilizada, cortada e jogada fora, para que nenhuma parte da lei pudesse ser de maneira omitida, levando pessoas ao erro. Essa é uma das razões que naquela ciência chamada manuscritologia, nós temos absoluta certeza, com as mais de 6.000 cópias que nós temos da Escritura Sagrada, que um tio e um iota, as letras pequenas, as marcas menores do alfabeto hebraico, foram lá consignados. E o que nós temos hoje no texto é de fato uma expressão daquela história das cópias que foram feitas. Não temos os originais, mas as cópias eram tão meticulosas que era virtualmente impossível que uma parte fosse omitida, que uma parte fosse mudada, porque era uma revisão contínua daqueles homens. Ora, quem lê, e principalmente quem escreve a lei de Moisés, como eles escreviam, diuturnamente, sabiam o devido processo legal. Sabiam que nenhuma acusação poderia ser feita contra alguém que não tivesse pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Eles conheciam a lei moral que dizia: não dirás falso testemunho. E quando alguém acusava outrem, se não tivesse provas, ele receberia a punição de volta por ter dado um falso testemunho. Eles sabiam que não poderiam formar juízo antes das evidências serem apresentadas para eles. Aquilo que os juristas hoje chamam de julgar segundo os autos, e não segundo as impressões ou opiniões prévias. Porque se você as tiver, você deve dizer que é suspeito. Se você tiver interesses ou ligações com os acusados ou aqueles que estão acusando. E apesar disso, essa lei, esta corte, formada pelos juristas mais capacitados em Israel, conseguem cometer erros crassos de processo. Veja, só alguns que eu anotei. Prisões e julgamentos à noite eram ilegais. O lugar não poderia ser na casa do sumo sacerdote. Os procedimentos assodados, rápidos, privaram a defesa da legítima defesa. O uso de testemunhas falsas, como o próprio Evangelho diz, que não conseguiram criar um conceito ou um consenso coerente. Lucas fala isso, que as testemunhas que apresentaram a Jesus, ou que se apresentaram acusando Jesus, acusaram Jesus de várias coisas, mas todas elas sem nenhum fundamento. Pegaram uma palavra que Jesus havia dito no início do seu ministério, que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, e que ele repetiu já aqui nessa semana da paixão, e tiraram do contexto e disseram que ele estava blasfemando contra Deus. Como a blasfêmia não era uma pena, ou não era um crime, melhor dizendo, que romanos pudessem julgar, eles tiveram que fazer todo um malabarismo jurídico, e por isso o sumo sacerdote Caifás instiga Jesus para que Jesus diga algo que ele possa provar. Toda a questão de Jesus dizer se era rei ou não, era para colocá-lo em rota de colisão contra César, porque aí sim Pôncio Pilatos poderia julgá-lo por sedição e rebelião contra César. Eles chegam a dizer que Jesus havia proibido os seus discípulos de pagar tributo a César, esquecendo que em um determinado momento
apresentaram uma moeda a Jesus, e Jesus disse: de quem é a efígie, ou a éfige? De César. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E apesar disso, eles usam essa acusação falsa. Mas quem eram esses homens? Não era eu, que sou um leigo, nem você. Eram os principais juristas em Israel, os homens que conheciam a lei de Moisés, todos os devidos processos, porque, se você não sabe, toda aquela parte que nós chamamos de lei, não é apenas os 10 mandamentos, mas o Código Civil, o Código Penal, o Código Ambiental, o Código de Processo Civil e de Processo Penal, que estão lá no Antigo Testamento, que dizia tudo como tinha que ser feito, e eles conheciam. Então o julgamento de Jesus mostrou que esse sinédrio tinha motivações tortuosas, procedimentos irregulares foram cometidos para fazer com que aquela sentença, que nem podia ser prolatada no mesmo dia do julgamento, fosse a morte. Perceba que quando eles se apresentam diante de Pilatos, e Pilatos diz: julgai vós mesmos, segundo a vossa lei, eles já dizem o que eles querem, eles estão dizendo assim: mas nós não podemos matá-lo, não podemos condená-lo à morte. Ora, se eu chego diante de um juiz para fazer uma acusação, eu não posso já pressupor que o juiz me condenará ou condenará o acusador a uma determinada sentença. Fica claro então que o sinédrio estava movido, como nós vimos em sermões anteriores, por motivações completamente diferentes. Jesus implicava para eles numa denúncia tácita, clara, de como aquela religião tinha se afastado dos princípios de Deus, como aquele sumo sacerdote era um hipócrita que tinha deturpado e desvirtuado a religião judaica, que se mantinha no poder por corrupção, por ambição ao dinheiro, que tinha colocado 4 parentes dele e mais o genro para sucedê-lo quando ele foi afastado pelos romanos da função, como a história mostra. Ficou claro que quando Jesus expulsa aqueles vendilhões do templo, ele corta o sustento de toda aquela casta sacerdotal que Jesus chamara de raça de víboras, de sepulcros caiados. Jesus estava literalmente contra aquele sistema, denunciando com as suas palavras, falando de um reino que era diferente, em que ele era o rei e dominaria no coração dos homens, e não por leis injustas. Perceba então que aqueles homens julgaram Jesus, não movidos pela reta justiça, mas julgaram Jesus por motivações tortuosas. E o que dizer de Pilatos? O homem que foi procurador, governador romano do ano de 26 a 36 depois de Cristo, 10 anos, e que passou pela história como um sujeito que sempre fazia acordos políticos para que não houvesse nenhuma rebelião no seu território, porque ele sabia que se houvesse alguma rebelião no seu território, as tropas romanas viriam do império, da capital do império, o destituiriam por incompetência para conter as revoltas e tomariam o lugar dele. Ele era, portanto, aquele político esperto que fazia acordos com Deus e com o diabo, quer dizer, mais com o diabo do que com Deus. E naquela hora que diante dos judeus ele tinha formado um juízo de valor de que Jesus não era culpado, apesar de saber disso, como um dos outros evangelhos diz, apesar da sua esposa chamá-lo e dizer assim: não te metas com esse justo, porque ontem à noite eu tive um sonho. Ele passa ao largo de tudo isso e praticamente por omissão completa entrega Jesus àquela turba que 7 dias antes estava dizendo: hosana bendito que vem em nome do Senhor, mas que naquela quinta-feira, sexta-feira pela manhã, dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Era uma turba ignorante, do tipo que às vezes vemos na história, manipulada por líderes,
que colocam uns contra os outros, que manipulam narrativas e que deixam o povo dominado por narrativas, sejam elas quais forem, de maneira cega, como uma massa de manobra em uma determinada direção. E foi isso que aconteceu naquele julgamento perante Pilatos. Quando você vê esse processo aqui, de uma perspectiva de psicologia de grupos, você percebe a manipulação das palavras, o poder que aquele povo, como uma só unidade, é levado a pressionar a Pilatos pelas indicações de medo, de culpa, que os líderes religiosos colocam na mente deles. Eles se tornam uma turba e pedem a Jesus: crucificam, crucificam, mas eram eles que tinham visto Jesus curar, Jesus falar do reino, do amor. Mas tudo isso passa, e porque Pilatos não foi homem o suficiente, como nós diríamos na nossa linguagem, para simplesmente dizer àqueles homens que, não tendo visto nenhum crime neles, soltá-lo. Porque eles só tinham uma acusação no Sinédrio de blasfêmia, e os romanos não condenariam. Lucas capítulo 23, no verso 2, diz que eles levaram Pilatos a ser induzido a uma acusação de rebelião e sedição contra o Império Romano, mas que ficou claro na própria mente de Pilatos que nada tinha a ver com isso, e apesar disso, Pilatos não solta Jesus. Do que nós, então, estamos falando nessa manhã, queridos? De 3 verdades que eu gostaria que ficasse muito clara na sua mente. A primeira delas é que, do ponto de vista humano, Jesus não poderia ter sido acusado, nem condenado, porque ele era absolutamente inocente. Tanto pelo devido processo legal, na corte judaica ou na corte romana, Jesus não havia cometido nem os crimes, nem os pecados que lhe foram imputados. E isso é importante por uma única razão, irmãos. É porque se um só dos pecados que a ele foram imputados, pelos homens, pelos judeus e pelos romanos, ficasse provado, ele não poderia ser o nosso Redentor. O julgamento de Jesus está registrado nesses 4 olhares, para que eu e você possamos compreender o que Hebreus vai falar lá no futuro, que diz que o sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, o nosso sumo sacerdote, não tem pecado algum, embora tenha sido tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E por que isso era importante? Porque ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, só e exclusivamente só, se ele não tivesse pecados ele mesmo cometido. Ele tinha que ser inocente, puro, imaculado, exatamente como aquele cordeirinho de um ano, macho e sem defeitos, que em toda Páscoa era sacrificado, e no dia do Yom Kippur também, no dia da expiação. Aquele cordeirinho puro e sem defeito, imaculado, macho, perfeito na sua concepção física, representava simbolicamente esse Cordeiro de Deus, sem culpa, sem pecado, inocente. E o julgamento demonstra que ele sim, diante de homens e diante de Deus, não tinha pecado algum. Por isso esse julgamento é registrado com essa riqueza de detalhes, para que fique claro que o julgamento de Jesus foi vicário, que a morte de Jesus foi vicária. E o que significa essa palavra vicário? Significa substitutório, ou em substituição a alguém. O poder da redenção de Jesus está no fato de que ele pagou em meu lugar os pecados que eram meus e não dele. O julgamento prova que ele não tinha pecado para pagar. E por que ele morreu? Ele morreu porque os pecados que eu e você tínhamos para pagar, ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz Isaías 53. Foi imputado a ele os pecados que são nossos, daqueles do passado e do futuro que ainda haverão de nascer. Isso de maneira que, por meio da obediência de Paulo escreve aos Romanos,
a justiça de Deus seja imputada a muitos, da mesma maneira que pelo pecado de um, Adão, o pecado passou a todos, e por isso todos são pecadores. Para isso é preciso demonstrar nos 4 olhares que o julgamento de Jesus foi absolutamente injusto e que ele não merecia a condenação porque não havia cometido pecado algum. Segunda razão porque essa história toda está sendo contada e que é importante para mim e você entender hoje, é para mostrar que no julgamento de Jesus, outras histórias envolvidas revelam o tipo de atitude que nós podemos e devemos ter em relação aos nossos pecados e à salvação que Ele nos oferece. E aí os 2 tipos são Judas e Pedro. É como se o narrador quisesse mostrar, olha, enquanto Jesus está morrendo por nós no Calvário, veja qual é a atitude de Judas, veja qual é a atitude de Pedro. Nenhum dos 2 é justo. Todos os 2, ambos, foram pecadores. Mas enquanto um sentiu remorso, cometeu suicídio para expiar a própria culpa, algo que tirava a possibilidade da graça de Deus lhe alcançar, outro chorou amargamente, reconheceu a sua culpa e foi restaurado. É assim que vocês devem agir e não como Judas. A história, portanto, do julgamento demonstra que no meio do julgamento de Jesus, entremeado com a narrativa principal, que é a narrativa do julgamento de Jesus, estão simbolicamente também a minha vida e a sua vida. O papel de sermos pecadores como Pedro, negarmos muitas vezes a nossa filiação, a nossa lealdade para com Deus, mas nos arrependermos e sermos restaurados, para não sermos pecadores como Judas, que se afastam da graça de Deus. E por isso essa narrativa mistura relatos, que são relatos da história principal, com aquilo que está acontecendo em outra cena com Judas, em outra cena com Pedro. E finalmente, essa narrativa é contada desta maneira, para que fique claro a expressão maior do amor de Deus, de como Jesus Cristo, seu Filho, enviado por Ele para a nossa redenção, tendo todo o poder e autoridade para subverter essa injustiça, não faz, e não faz de maneira pacífica e passiva, diante dos seus acusadores e dos seus injustos julgadores, por uma única razão, por amor a mim e por amor a você. O julgamento de um inocente que tem poder para provar a sua inocência, e mais do que isso, tem poder para não ser preso, tem poder para destruir a vida daqueles que estão julgando e condenando, e não o faz, é a maior prova, queridos irmãos, de um amor maior do que o amor à própria vida. Lembram que em algum momento Jesus diz assim, a minha vida eu dou-a voluntariamente, ninguém me tira, eu a dou e tenho o poder de dar e tomar de volta. Mas naquele momento da cruz, ele resolveu não usar o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, desde o momento em que ele é preso. Lembra? Pedro pega a espada, corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E ele olha para Pedro e diz, Pedro, não teria eu poder de convocar legiões de anjos para me proteger? No momento em que Pilatos diz a ele, o senhor não sabe que eu tenho autoridade para lhe soltar e para também levá-lo à cruz? Ele diz, nenhuma autoridade tu terias se do alto não te fosse dado. E ali estava a autoridade que dava o poder às autoridades delegadas que estavam para julgá-lo. Você consegue compreender isso? A autoridade suprema do universo que havia dado autoridade a Pilatos, a Herodes, àqueles homens do Sinédrio, embora não se justificasse as atitudes ilegítimas deles, tinha poder de tirar aquela autoridade, de julgar aquela autoridade, de condenar aquela autoridade. Mas aquela autoridade suprema se submete àquelas autoridades ilegítimas e injustas para cumprir um propósito de salvar a minha e a sua vida também. Eu não sei você, mas se tem uma coisa
que ainda hoje mexe no meu coração, é o senso de injustiça quando eu vejo. Não deveria mexer tanto quando a injustiça é cometida contra mim, porque mostra que quando eu me rebelo contra a injustiça feita contra mim, eu ainda estou muito mais preocupado com a minha justiça do que com a verdade que Deus conhece acima de tudo e acima de todos. Mas mesmo quando eu sinto a injustiça que alguém comete contra outrem, que você vê isso na sociedade, que você vê isso na sua família, na sua vizinhança, qual a reação que você tem? É de revoltar-se contra a injustiça, é de querer estabelecer a verdade, de querer punir somente quem é culpado e inocentar quem é inocente. Mas eis aqui o Deus que é justo perfeitamente. Você é justo de maneira imperfeita, o seu senso de justiça é imperfeito. Mas eis aqui o Deus que é totalmente justo, perfeitamente justo, e apesar disso, Ele se submete a toda injustiça cometida contra Ele, para que por meio dessa injustiça, a justiça de Deus fosse imputada a você, por amor a você. Quando alguém perguntou a Paulo, certamente em uma das suas interlocuções, qual é a prova do amor de Deus que você tanto fala? Ele disse: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós nem merecíamos, na verdade nós nem tínhamos nascido, e aqueles que ali estavam também não, os discípulos que tinham fugido e abandonado, Pedro que havia negado, Tomé que depois duvidaria da sua ressurreição. Foi por eles, foi por mim, foi por você. A história dos julgamentos de Jesus, portanto, demonstram de maneira cabal, culminando com a cruz, a expressão maior do amor de Deus para conosco. Eu me revoltaria, você se revoltaria, eu faria tudo para não ser julgado e condenado, sendo eu inocente. Jesus não fez nada, como ovelha muda perante os teus tosqueadores. Essa é a metáfora que Isaías usa em 53 de sua profecia. Uma ovelha muda, calada, silente, que se submete aos seus tosqueadores. E Ele o fez por amor a nós. O julgamento de Jesus é parte da prova maior de quão gracioso e amoroso Ele é com cada um de nós. Quando lemos essa história, embora possamos nos detalhar e nos deter em todos os erros cometidos, no devido processo jurídico, que não foi seguido, nós olhamos por trás de todas essas histórias, nos bastidores da grande história da redenção, que Deus está ali fazendo acontecer, tendo decretado antes da fundação do mundo, e olhamos, sim, pela injustiça, a justiça foi feita. Pela injustiça a Jesus, a justiça a mim e a você foi feita. Justiça graciosa, imerecida. Jesus não morreu por nós, assumindo o nosso lugar, porque nós éramos justos, e se nós fôssemos julgados, seria cometido injustiça contra nós. Jesus morreu no nosso lugar, assumindo a injustiça do julgamento, justamente porque Ele era justo e podia fazer isso, em favor daqueles que, sendo injustos, é que deveriam estar lá sendo condenados. Você consegue entender isso, meu querido? Você consegue perceber isso? Essa não é uma história como Chapeuzinho Vermelho, não é um conto de carochinha. Essa é a história do julgamento mais injusto da história, mas também da maior expressão do amor de Deus para comigo e para com você. Quando eu olho essa história, eu me sinto pequeno. Quando eu nego o meu Salvador, quando eu traio o meu Redentor, quando eu não torno essa história a grande história da minha vida,
e faço a minha existência, o meu trabalho, os meus estudos, o meu dinheiro e tudo que eu sou e tudo que eu tenho a serviço de outros conhecerem essa história, eu me sinto pequeno, muito pequeno. Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito valioso, muito querido, muito amado. Deus me deu ao longo desses 50 e quase 56 anos de vida alguns amigos, não são muitos, são poucos. Uns já foram mais próximos, outros estão mais próximos atualmente. São amigos queridos, eu sei que eles fariam muita coisa por mim, se eu precisasse. Porque é assim que a gente espera de amigos, não é? Que amigos sejam amigos para toda hora. Mas eu duvido que um amigo seu desse o seu filho inocente em favor de você para que você não fosse condenado à morte. Eu duvido que ele fizesse isso. O maior amigo que você tem não daria a própria vida e muito menos a vida de um filho inocente para que você não fosse condenado. Por isso ele prendeu. Você está para ser condenado. Um amigo seu não iria diante do juiz e diria assim: está aqui meu filho, ele vai morrer no lugar dele. Nenhum amigo faria isso. Por isso Jesus em determinado momento disse que não há maior amor do que este: alguém dar a vida pelos seus amigos. Ele estava falando dele em relação àqueles discípulos, ele estava falando dele em relação a cada um de vocês. A história do julgamento de Jesus é tremenda, é maravilhosa, é algo que nem Shakespeare conseguiria imaginar, que os maiores literatos do mundo não conseguiriam escrever. Que Deus usou 4 homens com 4 olhares diferentes para registrar, para que hoje, 2 de maio de 2021, eu escutasse essa história de novo, você escutasse essa história de novo, e nós não pudéssemos sair daqui apenas dizendo: que sermão abençoado. Mas para que nós pudéssemos sair daqui dizendo assim: gente, como é que eu vivo a vida que eu vivo diante de uma história dessa? Como é que eu sou de Jesus só pela metade? Só aos domingos? Como é que eu faço o que eu faço, ou deixo de fazer o que eu devo fazer diante de uma história dessa? Ah, queridos, eu sei que esse tipo de convencimento e de consciência só o Espírito Santo pode dar a cada um de nós. Eu poderia passar o resto do dia inteiro aqui tentando persuadi-los a viver uma vida digna da vocação e do sacrifício que foi feito por vocês, e mesmo assim eu não seria capaz de convencê-los. Mas basta uma palavra só e um toque só do Espírito Santo para você entender essa história e dizer assim: a minha vida não pode ser essa que eu estou vivendo, a minha vida tem que ser uma vida em função dessa história. O meu trabalho tem que ser em função dessa história. A maneira como eu vivo na terra tem que ser em função dessa história. Eu não preciso ser pastor para viver em função dessa história. Eu posso ser apenas um cristão, mas se eu sou um cristão, eu tenho que viver em função dessa história, deste sacrifício, desta morte de um inocente em favor de muitos. Vamos orar juntos e pedir que isso aconteça, querido, porque é exatamente disso que nós estamos falando nesta manhã, que não faz sentido algum se não for em função dessa história. Ó Deus amado e querido Pai, nesta hora em que nos apresentamos diante de Ti, nós rogamos a Tua bênção para cada um de nós, e rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito a, compreendendo esta palavra, viver em função desta história, em função deste sacrifício, em função deste amor de Deus revelado no Calvário. Ajuda-nos, ó Pai. Toca o nosso coração para que não sejamos, quando erramos, como Judas, mas como Pedro, que mesmo tendo negado, foi tocado pelo arrependimento que o Teu Espírito provocou por meio das palavras do Senhor Jesus, e voltou-se para Ti, consagrando-se completamente a Ti.
Abençoa cada um de nós que está aqui, cada um de nós que está participando deste culto nas suas casas. E haverá de participar no tempo devido, quando o Senhor quiser falar para cada um sobre a história dos julgamentos de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a compreendendo viver em função dessa história. É isso que nós te oramos, é isso que nós te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.